A Bíblia tem uma geografia. Agora, esse dia eu estava escutando um pregador, volto a dizer, não é crítica, irmão, mas a gente toma como lição. Um pregador pregando o tanque de Betesda, de João 5, e até anunciando no rádio que aquela noite iam distribuir água abençoada do tanque de Betesda. Venham adquirir a tua água, o teu vidrinho de água, vamos cobrar. E segundo as informações que eu pude obter, era R$100 um vidrinho de água abençoado do tanque de Betesda, né? Quando eu estudei em Jerusalém, os professores nossos levavam nós estudar no lugar do acontecido. Foi lindo, irmão, porque se envolvia, quando Jesus diz, tu é Pedro, e sobre essa pedra edificar a minha igreja, é lá na Cesareia de Filipe, lá em cima, já pertinho do Monte Hermon. Então nós fomos para aquele lugar, e aquele dia tivemos uma escola lá, debaixo de uma árvore, todos os alunos estávamos ali sucessivamente, cada lugar. O professor nos levava aquele dia naquele lugar para ensinar. E quando chegamos no tanque de Betesda, eu nunca mais preguei o tanque de Betesda. Porque o tanque de Betesda é um centro de feitiçaria, de bruxaria, viu? Que eles retiam a água. E se você descer lá embaixo, tu vai ver os bastões com a serpente, que era o deus Esculápio, da grego, que é o deus da cura, que usa nas farmácias, nos hospitais, tu vai ver o símbolo do bastãozinho com a serpente. E lá era um tanque dedicado a um deus pagão, o Esculápio da grego. E lá estava um desviado há 38 anos, buscando solução lá no meio dos bruxos, e retiam aquela água e largavam de golpe, depois que a vertente amontoava uma boa quantia de água, e largava e fazia aquele movimento, e a bruxaiada se metiam, faziam os seus milagres, e faziam milagre, e que Paulo diz que eram milagres feitos por Satanás. E lá estava um desviado que cria em Deus, e deixou Deus e foi para lá, e Jesus foi atrás dele lá. E quantas vezes eu preguei a casa da misericórdia, e os irmãos pulavam e gritavam, e pregando tudo errado. Quando recebemos a lição, nunca mais preguei o tanque de Betesda, viu? Mas agora pelo rádio, vendendo, e televisão, inclusive, vendendo água do tanque de Betesda. Eu tenho alguma Bíblia de estudo que o versículo 4 não está. E essa minha Bíblia aqui também é de estudo, o versículo 4 está entre colcheias. Que quer dizer, esse versículo não existe, isso foi agregado por um cardeal 300 anos depois, mais tarde. Mas eu tenho Bíblia que não tem o versículo 4, do 3 já pula para o 5, porque esse verso no original não está. Então, irmão, nós judiamos muito da nossa Bíblia. Então a Bíblia tem as suas linguagens retóricas, mas tem uma geografia que é lindíssima, a geografia da Bíblia. Em terceiro lugar, a interpretação da Bíblia. Primeiro, a parte hermenêutica. Segundo, a geográfica. A terceira, a escatológica, atrelada às dispensações. Quantas dispensações a Bíblia nos fala? 7 dispensações. O que é isso, pastor? 7 dispensações em um edifício de 7 pisos. O homem viveu um tempo de inocência que até hoje não se há descoberto. Os teólogos não descobriram o tempo que durou a inocência. Mas depois entra um tempo de consciência, do jardim do Éden até o dilúvio, 1656 anos. Durou um piso da Bíblia. Em seguida vem outro piso, chamado governo humano, do dilúvio até a Torre de Babel, 427 anos. Vem mais um piso, um edifício, da Torre de Babel até Moisés, 430 anos. Aí vem outro piso,
de Moisés até Jesus, 1430 anos. Aí vem outro piso que é o nosso, desde o sacrifício de Jesus até o arrebatamento da igreja, que não sabemos quantos anos será. E depois vem o último piso, que é um milênio de paz, e esse mundo passará pela aquela purificação que a Bíblia nos diz, que a terra será purificada, onde nela vai sentar Nova Jerusalém, e os salvos viverão com Deus por toda a eternidade. Agora, a nossa Bíblia, meus queridos, está atrelada a essas 7 dispensações. Às vezes dá vontade da gente gritar, de ver pregações fora de dispensações. Nada tem que ver conosco. São promessas, estão na Bíblia, mas são promessas não para a nossa dispensação. Eram de outras dispensações, ou será para o futuro? Apareceu um pregador na minha cidade, antes de eu ser o pastor dessa cidade, e lançou uma propaganda. 4 noites de culto, domingo, segunda, terça e quarta. E não há mais gente pobre na igreja. Eu suspendi um trabalho e vim, me sentei no primeiro banco. E a primeira noite Deus me iluminou para escrever o primeiro texto que ele leu como base. E já usou um texto errado. A primeira noite, eu anotei todos os textos. A segunda noite, a terceira noite, eu me apavorei. Digo, amanhã é a grande oferta, que saiu R$42.000 naquela oferta. Já tinha passado a perna, desculpa a expressão, no pastor amigo meu lá de Canoas. O pastor Edgar já tinha levado 90 mil numa oferta. Edgar Machado. E agora estava na minha cidade. Eu digo, mas esse cabra, como diz o nortista, tem que levar um tiro na paleta. Termina o culto, eu digo ao pastor da igreja, que era meu pastor, ainda que eu trabalhava na Argentina, mas estava ali. Amanhã eu vou fazer um churrasquinho e me leva esse companheiro e mais outros pastores na minha casa. E eu quero dar um churrasquinho, mas não disse nada. E eles chegaram, vão mais cedo um pouquinho. Quando entraram, a parte baixa da casa, um escritóriozinho meu, eu pedi para as demais pessoas subirem, fiquei com ele e o meu pastor, e eu disse para ele, digo, irmão, hoje é a grande oferta. Hoje o senhor vai embora, essa mesma noite temos que levar o senhor a Porto Alegre e tomar o avião, de madrugada. E o senhor vai nos deixar um problema, porque o que o senhor está apresentando para esse povo não vai se cumprir. Tu é um pessimista, me disse ele. Aí o meu pastor se assustou, disse, olha, meio ligeiro que nem lambari de sanga, disse, vocês fiquem conversando que eu vou lá com o assador lá em cima. Viu? Aí eu disse, olha, eu não sou pessimista, o senhor me desculpe, eu amo a Bíblia e as promessas da Bíblia, é que o senhor vai nos deixar um problemaço. O que o senhor está oferecendo para esse povo não vai se cumprir. Deus não tem compromisso, está tudo errado. E baixei o plano divino através do século ali no meu escritóriozinho. Fiz para ele a divisão das dispensações, ele ficou assustado. Coloquei o texto dele na dispensação que ele usou errado. Esse texto tinha validez lá nos patriarcas, mas nós estamos na dispensação da graça. Tu não pode comprometer Deus com esse texto. Deus está preocupado contigo, gritando e dizendo quem é que vai dizer a você que está errado esse assunto. Ademais, eu vou te dar esse papel aqui, com todos os textos que você apresentou de promessas de Deus, que ele pregava 1h15, 1h20, só texto de promessa. Aqui está essa primeira coluna, 70% dos textos que você prometeu para esse povo é para o milênio de paz. Está na Bíblia, mas não é para hoje. É só quando chega o milênio de paz que esse texto vai entrar em vigência. Então, mande uma criança brincar com a serpente, deixe uma vaca junto com um leão,
Deixa um cordeiro junto com um lobo. Se tu deixar hoje, o lobo vai comer, vai amanhecer só o corinho da ovelha amanhã. Mas no milênio da paz não vai ter problema. É uma promessa, mas está dormida ali na Bíblia. Então 70% das tuas promessas não vai se cumprir. Eu não sou pessimista. Não vai se cumprir porque são promessas para o milênio de paz. Tu não classifica as dispensações dentro da Bíblia. Então me sobrou só 30%. Mas tem mais 2 colunas. Tem uma segunda coluna aqui, ó, 20% dos textos que você leu era do dia dos patriarcas. E já passou, está na Bíblia, mas já passou. Foi promessa dos patriarcas e não da nossa dispensação. Tu está judiando a Bíblia, prometendo que a Bíblia não tem compromisso. Mas ficou só 10%. E dos 10%, meu filho, 5% é inferência. E em promessas e doutrina, Deus não tem compromisso com inferência, que é conexão indireta. Sobrou só 5% referência direta. Então, todas essas promessas que tu está prometendo para o povo, poderá acontecer 5% só. Deus não tem compromisso com as demais. Ele dava ênfase em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e tu tem que clamar e Deus vai responder. Mas esse assunto em Jeremias 33:3 era um assunto incondicional de uma dispensação antes da nossa. Digo, mas agora está aqui, João 15:7, é condicional. Se você permanece em mim e a minha palavra em você, tudo que tu pedir será feito, mas é condicional. A nossa dispensação é condicional. Não é incondicional. Não posso agarrar Deus e meter num canto e exigir de Deus, tu prometeu e a tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, e estou clamando e estou jejuando, tu tem que dar. E Deus está preocupado, e quem é que vai dizer, como diz o espanhol para esse cabeçudo, que esse texto é de outra dispensação e que é João 15:7. Que é condicional. Então nós judiamos da nossa Bíblia. A Bíblia é um livro para nós conhecer, irmão, e usar bem ela. Ela é riquíssima. Depois que a gente pode conhecer um pouco dessa fonte inesgotável, é uma riqueza. A Bíblia é lindíssima. Suas doutrinas, a Bíblia é cheia de doutrinas, mas na